né, ele falando que se você chegou até aqui é porque você precisa ouvir. E se você chegou... Fala para o teu irmão aí. Se você chegou até aqui é porque você precisa ouvir. Essa palavra, ela não é para o nosso irmão, é para nós. Né? A gente fica assim, quando a gente está na igreja, né, que a gente ouve uma palavra, a gente fala o quê? Caramba, queria que fulano tivesse aqui. Não! Se eu estou aqui, se cada um de nós estamos aqui, é porque o Senhor quer falar com a gente. E você que está aí na sua casa, eu sei que também o Senhor quer falar com você. Então, aparentemente, você pode até se assustar. Pô, mas que isso? Está dizendo que eu sou acumulador? Olha isso, gente, que bagunça, hein? Mas o Senhor tem uma palavra para trazer para nós. E você está com o coração aberto para isso? Eu estou. Então, o Senhor vai falar conosco, amém? E eu trouxe essa palavra, né? Acumuladores, porque, como nós ouvimos na canção, como Flavinha falou aqui, nós muitas vezes somos cheios de coisas. E porque somos cheios de coisas, nós vamos nos esvaziando de Deus. A gente vai tirando o lugar de Deus, o trono dele na nossa vida, e vai se enchendo de coisas, de sentimentos, de ressentimentos. E aí nós vamos afastando Deus, nós vamos excluindo o Senhor e vamos ocupando o lugar que era dele com coisas, com pensamentos, com atitudes, com coisas que vão enchendo o nosso coração. E o texto que eu quero ler, né, para falar sobre esse assunto, fica em Efésios, Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 31 e 32. Amém? Já foi? Não. Se estiver abrindo aí, pode também acompanhar com a gente. Diz assim: livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas de calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Amém? Depois a gente vai voltar nesse texto. Eu queria fazer uma introdução e explicando por que eu escolhi esse tema, acumuladores. Primeiro, falando sobre a acumulação em si. Todo o acumulador, ele começa com um objeto, né? Ele começa com pequenas coisas. E também, ninguém é acumulador porque, poxa, vontade de ser um acumulador, vontade de ter coisas dentro de casa, uma baguncinha. Vamos fazer uma bagunça aqui? Não. Todo mundo, eu acredito que, pelo menos a maioria, eu não me aprofundei no assunto, mas eu acredito que um acumulador, ele começa com uma dor, ele começa com uma causa. Antes de ele acumular qualquer coisa, ele já está com o coração acumulado por coisas. E aí, a forma de ele colocar isso para fora, externar isso, é acumulando coisas. Puxa, olha esse papel de bala, que bonitinho, tem uma frase escrita, vou guardar. Caramba, olha essa caixa de sabão em pó, essa aqui está dizendo aqui, promoção 200 gramas a mais. Poxa, que legal, vou guardar. E vai começando, e vai começando, e vai começando. Até que no momento, quando você olha para casa, está todo aquele transtorno que você não consegue nem habitar naquele lugar. Mas você habita. Porque a sua mente, a sua alma, o seu coração já está acumulado. E por conta disso, aquilo é externado, né? Através de coisas, de objetos. É uma forma de a pessoa se sentir melhor, né? Eu preciso de alguma coisa para eu tirar o que eu estou sentindo aqui dentro, eu preciso pegar algo para mim, para guardar como uma estimação, como uma coleção. Muitos são colecionadores de coisas, né? Então, todo acumulador guarda dentro dele uma dor. Pode ser um abuso, pode ser uma traição, uma culpa ou perdas. Mas ele começa a acumular. Tem pessoas que não acumulam objetos, mas acumulam sentimentos. Tem pessoas que não acumulam objeto, mas acumulam a culpa.
Tem pessoas que não acumulam objetos, mas acumulam a mágoa. Tem pessoas que não acumulam objeto, mas acumula o rancor, a falta de perdão. Então, existem vários acumuladores. Talvez a gente esteja aqui falando com alguns, né? Talvez a gente esteja aqui falando com alguns. Talvez você está na sua casa e se identificando com isso. Caramba, eu tenho algo que eu guardo dentro de mim. Eu tenho acumulado esse sentimento. Então, todo acumulador, ele guarda algo dentro dele, primeiro, para que ele possa acumular externamente. Eu não sei se vocês já foram na casa de alguém que acumula. Há um tempo, eu gostava muito de ver esses programas assim, mas só que tem coisas que são tão pesadas, né? Tão difíceis de você ver, que eu comecei a parar de ver. Tem pessoas que acumulam, que colecionam animais, né? 200 gatos, 100 cachorros, imagina. E dentro daquela bagunça generalizada, dentro daquela coisa crítica que já é a bagunça em si, os objetos em si, desorganizados, existem também animais transitando por ali. Imagina, e os animais fazem o quê? Aí tem as fezes, tem a urina. Então, a partir do momento que chega numa situação que fica insustentável, aí a defesa civil tem que vir, tem que interditar. Porque senão, aí eles chamam, né, pessoas fiscais, os próprios vizinhos chamam para quê? Tem que limpar. Porque se não limpar, a casa vai ser interditada. Na vida da gente, exatamente assim. Tem que limpar, senão tem que interditar. Porque não tem como habitar a presença de Deus e também esses acúmulos de tristeza, de amarguras, de ressentimentos que ficam querendo competir com a presença de Deus. Não. É inabitável Deus e acúmulo de ressentimento. Não dá. No coração, o nosso coração precisa estar preenchido de Deus. O nosso coração, a nossa vida tem que estar preenchida de Deus para que os acúmulos de coisas saiam. Para que venha aquele que vai limpar toda aquela sujeira para que o Senhor, para que o Espírito Santo possa habitar. É exatamente assim. E aí, falando sobre isso, né, que tudo começa por algum ressentimento, ou alguma dor, alguma perda, eu queria falar sobre por que devemos nos livrar de toda a amargura, que é o que o texto diz. Livrem-se de toda a amargura, a raiva, a ira, as palavras ásperas de calúnia, que muitas vezes, mas eu não tenho amargura, mas a nossa boca, sem a gente perceber, fere tanto. Ai, o cabelo seu cabelo não está legal, irmã Edileia. Aí a gente começa com pequenas coisas, né? Até que a gente vai ferindo generalizadamente. Existe a palavra? Generalizadamente. Não sei se existe, Angélica. Existe? Ok, Angélica? Então, estamos juntos. E é isso. Então, o que nós podemos fazer? Por que devemos nos livrar de toda a amargura? Primeiro, porque no próprio texto diz que, em vez disso, nós temos que ser bondosos, compaixão uns dos outros e perdoar uns aos outros, né? Perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Nós devemos nos livrar de toda amargura, porque o ressentimento que você carrega pode machucar o próximo. Pensa nessa frase. O ressentimento que você carrega pode prejudicar, pode machucar o próximo. O que eu quero dizer isso? Que toda pessoa que é ferida, muitas vezes ela quer ferir também. Às vezes uma pessoa ferida, ela quer ferir. Então eu preciso me livrar de toda amargura, porque essa amargura que eu carrego pode machucar alguém. E geralmente essa amargura que a gente carrega machuca pessoas que estão próximas de nós. Pessoas da família, pessoas que nos conhecem mais. Às vezes a gente vem para a igreja, né, fica aqui posando de bonitão, botei até a jaqueta de couro hoje. Aí fica toda, né, mas dentro da sua casa, dentro da nossa casa, a gente está ferindo com palavras, com calúnias, irados demais.
Então, essas pessoas, por causa das suas amarguras, podem ser feridas por você. Assim, quando quebra algum vidro lá em casa, existe uma pessoa na minha casa, gente, na minha família, lá, nos quatro lá de casa, que gosta de quebrar, assim, os objetinhos de vidro, sabe? Essa pessoa não está aqui. Não, ela não está aqui, gente. Será? Sabe, a mão dele é muito grossa. Meu marido é bonito, ele é forte. Então, é difícil, gente, para o rapaz pegar as coisas sem quebrar. Então, quando acontece de a gente quebrar alguma coisa em casa, o que a gente faz? A gente pega uma sacola. A gente, na sacola, a gente escreve, né? Cuidado, vidro. Por quê? Por que faz isso? Por quê? Você sabe que quando um lixeiro vai pegar aquele lixo, na hora de pegar a sacola, se não tiver escrito, ele não vai saber. E nessa ele pode se machucar. Nessa ele pode se cortar. É exatamente isso. Olha para dentro de você. Caramba, eu estou assim. Eu preciso me disciplinar. Eu preciso ter cuidado para que eu não fira ninguém. Cuidado com esse lixo que você carrega, porque ele pode ferir pessoas geralmente as pessoas que você mais ama. E essas pessoas feridas, elas podem ferir também. Então, eu quero já começar nesse tópico, né? Nessa explicação, nessa pergunta, por que não devemos nos livrar de toda amargura? Porque o ressentimento que você carrega dentro de si pode externar e pode machucar outras pessoas. Em Provérbios 12, 18 diz, há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Há palavras que ferem como espada. Há palavras que ferem como espada. Nós precisamos ter cuidado com as palavras. Às vezes a gente está tão carregado de amargura, de feridas, que começa a transbordar. E sem a gente perceber, a nossa fala fica amarga. A nossa fala vem carregada do que está guardado aqui dentro. E aí a gente externa. E aí a gente coloca para fora. E aí, imagina só você entrar na casa de uma pessoa acumuladora, quando você entra, de você ter dificuldade de estar naquele ambiente, não ter espaço. Hoje por acaso, eu vi uma moça falando, ela, assim que a psicóloga foi entrar na casa dela, cuidado, porque você pode estar pisando em algo muito importante aqui. Tenha cuidado ao entrar, porque você pode estar pisando em algo muito importante para mim. Não tinha espaço para a moça pisar. E aí ela, cuidado! Imagina. O coração carregado de amargura, ele começa a transbordar, a ponto de ferir quem está do seu lado. E como eu falei, geralmente as pessoas que a gente mais ama. Mas o que isso é? Amarguras, preocupações. As preocupações. Puxa, mas eu não tenho uma amargura dentro de mim. Eu olhando para mim, eu me autoanalisando, eu não consigo me enxergar uma pessoa amarga. Mas, se eu estiver demasiadamente preocupada, isso pode ferir pessoas. Por quê? Porque a minha preocupação toma um grau tão elevado na minha mente, que quando alguém chega para mim, eu não tenho paciência, eu não tenho tato para falar, né? E aí o que você faz? Ai, sai daqui, que agora eu não estou podendo. E aí a gente começa a ferir, a gente começa a trazer palavras, como diz aqui a Bíblia, como espadas lançadas que vão ferindo pessoas. Preocupações. Apenas preocupações com o amanhã. Preocupações. Mas elas também podem chegar a um grau tão elevado na nossa mente, no nosso coração, que ela pode começar a ferir. Então, devemos nos livrar de toda amargura, porque o ressentimento que você ou eu carregamos, preocupações, iras, tantas coisas, podem machucar o próximo. Amém? Estamos juntos? Vamos lá, na próxima.
Por que devemos nos livrar de toda a amargura? Porque a amargura não pode ser compartilhada. Ouve bem isso, a amargura não pode ser compartilhada. Tem coisas na internet vídeos que a gente vê, que a gente curte e compartilha, né? Porque é maneiro, aí eu fico vendo Luiz, Everton, Igor, esses garotos aí zoando, né? Aí umas coisas engraçadas, eu me acabo de rir. Coisas que traz bem, que faz a gente rir. Agora, tem coisas que a gente compartilha, caramba, que não deve ser compartilhada. É mais ou menos isso. A amargura, ela não deve ser compartilhada. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Lá em casa, teve uma época que a gente percebia que quando a gente ia jogar o lixo fora, a gente jogava o lixo, pegava o latão, né, o quintal todo, botava no latão, colocava o lixo lá fora. De repente, mais tarde, assim que a gente percebia, o latão cheio de lixo. Lotado de lixo, transbordando de lixo. Gente, mas não estava assim. Porque lá é assim, meu sogro grita, né? Hoje é dia de lixo. E aí ele fica com aquele latão, o pessoal vai jogando o lixo no latão e ele leva o lixo para fora. Como ele está na Bahia e tem sem o substituto, né? Aí é o tio Zé, é o pastor, e a gente faz isso, só os dias de lixo. A gente já pegou a mania. Todo mundo joga naquele latão e leva lá para fora. Aquele é o lixo do quintal. Mas a gente começou a perceber que tinha mais lixo do que deveria. E aí, a gente ficou, quem será? A gente percebeu que a vizinha da frente estava pegando o lixo dela. Para não ficar com o lixo na porta dela, ela jogava no nosso latão. Bonita. Ela pegava o lixo dela e levava para o nosso latão, para a frente da casa dela, fica bonitinha, arrumadinha. A gente estava favelado lá com aquele montaréu de lixo. A dela não, toda arrumadinha. Aí ela chegou a falar, né? Ela chegou a falar. Não, para poder não ficar lixo aqui na minha frente. Ela é uma querida, assim, a gente riu e tudo. Mas, assim, o que eu estou querendo dizer com isso? Que um lixo, né? Uma amargura, ela não deve ser compartilhada. E aí eu tenho duas vertentes desse lixo compartilhado. Primeiro, eu tenho uma amargura, né? E aí eu chego para alguém e eu lanço aquela amargura para a pessoa. Eu não estou dizendo com isso que a gente não deva pedir ajuda, não estou falando sobre isso. Eu estou falando que, geralmente, quando a gente compartilha a amargura com alguém, esse alguém não está preparado para ouvir essa amargura nossa. Porque são pessoas que absorvem, que às vezes talvez viva a mesma dor que você. E geralmente, quem tem uma amargura assim, geralmente ela vai procurar pessoas que têm o mesmo problema que ela para se identificar. Só que, muitas vezes, a gente achando que está desabafando, a gente está pegando o nosso lixo, que já está bem acumulado, e está lançando para ela. E está jogando no latão dela. Está jogando no latão dela. Quando vai ver, as duas estão cheias de lixo. E tem um outro lado também. Tem o outro lado da pessoa, né? Aí deixa eu ver o texto, né, que eu botei aqui. Há pessoas que absorvem o ressentimento do outro, se tornando acumulador de amarguras. Provérbios 22, 24. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Porque você pode se tornar uma pessoa irada e de mau humor também. E tem o lado, né, eu falei de alguém que absorve o lixo, que pega o lixo, que dá o lixo, e tem aquela pessoa que absorve o lixo. A que tira o lixo de si para lançar para o outro, ela está contaminando o outro. E a pessoa que recebe o lixo, geralmente ela se torna amarga e ela começa a inflamar os outros também. Então, temos duas pessoas, uma que dá e a outra que recebe. As duas compartilham com outras pessoas. Aí aquilo vira um ciclo vicioso. Nós precisamos ter cuidado com o lixo que ouvimos, porque tem coisas que são lixo e nós precisamos, isso aqui é lixo, vamos jogar fora. Ouve, aconselha,
peraí, vamos ver, conseguir reciclar alguma coisa aqui? Não? Então joga fora. Aconselha, apoia, ajuda, ora. O que sobrou? Lixo, joga fora. Esse lixo eu não absorvo, esse lixo não é meu. Esse lixo não é meu. Então nós precisamos ter esse cuidado. Não absorver o lixo do outro. Né? Em Hebreus 12:15 diz: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Porque é isso que acontece, contaminando muitos. Não é um. Porque aí eu pego o lixo dela, você sabe o que fulano falou? Sabe, olha, ela disse que cicrano falou isso dela, é mole? Aí você começa a ficar amargurado por causa de cicrano. Aí essa pessoa, quando você vai olhar para ele, olha lá vem ele, ó, falou mal de não sei quem. Aí você vai contar, sabia que falou mal de não sei quem? Aí você vai, contamina. Contamina um, daqui a pouco aquele um que você contaminou, ele vai para o outro, ó. Daqui a pouco aquela pessoa, quando entra, tá toda a igreja, olha lá ele, falou isso de alguém. Então nós não podemos ter essa postura de compartilhar lixo. Lixo é para ser jogado no lixo. Amém? Por que devemos nos livrar de toda a amargura? Para que o perdão seja liberado. Eu lembro muito da história de Jefté. Jefté, diz a Bíblia que ele era um homem valoroso, porém ele era filho de uma prostituta. Aí não é estranho quando você assim, imagina só, você carregar essa marca, né? Na Bíblia está escrito, Jefté era um homem valente e valoroso, porém ele era filho de uma prostituta. E aí eu fiquei pensando, como Jefté convivia com isso? Aí Jefté teve né, a mãe dele era uma prostituta, o pai dele era um pai ausente, os irmãos expulsaram ele de casa. Imagina você você viver nesse ambiente. Primeiro, poxa, eu sou filho de uma prostituta, caramba, meu pai é ausente comigo, é porque ele deixou meus irmãos me expulsarem de casa, ele não tomou uma postura, ele deixou. E você conviver com isso. E aí, Jefté poderia ser aquela pessoa que ia acumular ressentimentos. Né? E Jefté, com certeza, era uma pessoa triste por isso. Quando os anciãos chegam até Jefté, falando que precisavam que Jefté liderasse uma guerra, Jefté, ele coloca aquilo um pouco para fora. Ele fala, agora vocês precisam de mim, né? Agora vocês me querem, né? Porque vocês querem que eu fique à frente da batalha. E eu fiquei pensando, aí aqueles anciãos chamaram, não, Jefté, você vai estar à frente. Ele se tornou um juiz. Mas imagina se Jefté pegasse tudo aquilo para ele, guardasse no seu coração e falasse, eu não posso ser um juiz, porque eu sou filha de uma prostituta. Eu não posso guerrear, porque os meus irmãos me expulsaram de casa. Eu não sou nada, porque eu não tenho um pai presente. E aí, se ele não olhasse para dentro dele e falasse, ei, sim, tem coisas que ferem. Sim, eu sofri por isso tudo, mas eu posso vencer. E ele venceu. E ele guerreou. E ele ganhou aquela batalha. E ele se tornou um juiz naquele lugar. Simplesmente porque ele não permitiu que aquele acúmulo de lixo continuasse dentro dele. Ele jogou fora. Então, ele perdoou. Porque se ele não perdoasse, ele não conseguiria continuar. Quantos lixos a gente acumula dentro do nosso coração? Por causa de uma palavra. Às vezes é uma palavra, às vezes é uma atitude. E a gente não consegue liberar perdão, não. Eu não perdoo, porque você não sabe. Você está falando isso porque você não passou o que eu passei. Sim, talvez eu não tenha passado o que você passou. Mas eu conheço a palavra. E a palavra diz que nós devemos perdoar, porque Cristo, em primeiro lugar, nos perdoou. Porque a minha dívida, com certeza, era muito maior do que essa dívida que essa pessoa fez contra mim.
E se Cristo me perdoou, automaticamente, eu preciso exercer dentro de mim esse perdão. Lutar, porque não é fácil, não estou dizendo que é, mas a gente precisa lutar para que esses sentimentos não nos parem. Não nos deixe infrutíferos. Não nos deixe pessoas amargas. Não nos deixe pessoas infelizes. Gente, tem pessoas que convivem dentro da mesma casa, morando no mesmo ambiente, que não perdoam uma outra. Foram erros passados, erros de anos, mas que não conseguem liberar perdão. Não, ele vai pagar. Mas quanto tempo tem isso? 20 anos, 30 anos, 15 anos. Perdoe, porque o perdão liberta. Porque não é só a pessoa que se torna escrava, você também. Quando a gente não libera perdão, nós também somos escravizados. Nós também somos presos. Perdoe. Perdoe. Perdoe, porque o perdão é libertador. Libertador. Jefté passou por isso e ele precisou levantar a cabeça e falar, não, eu não vou ficar amargurando isso aqui, não. Sofri isso tudo, meus irmãos me expulsaram, mas eu vou vencer, porque o que está em mim é maior do que tudo isso. É isso que nós precisamos entender, o que está em nós é Cristo. O perdoador está em nós. Então eu preciso perdoar. O evangelho é incompatível com a falta de perdão. O evangelho de Cristo Jesus é incompatível. Você crê que Jesus morreu na cruz por você? Quem crê, levanta a mão. Então você crê no perdão. Porque se ele fez isso, porque ele te perdoou. Se Cristo morreu na cruz por nós, é porque ele nos perdoou. Porque se ele não tivesse nos perdoado, ele não teria feito. Então, se ele me perdoou, eu também preciso perdoar. Eu também preciso liberar perdão. Para que a minha vida caminhe para frente. Para que eu não carregue dentro de mim coisas tão demasiadas que vão começando a expulsar quem nunca deveria ter saído de dentro de nós. Cristo, o perdoador. Então, nós precisamos lutar contra esses sentimentos que são difíceis de lidar. Mas, quando a gente consegue sair desse lugar de vítima, quando a gente consegue sair desse lugar de amargura, nós conseguimos enxergar o perdão de Cristo sobre as nossas vidas. E nós conseguimos perdoar. Em Colossenses 3,13 diz, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Suportem. No primeiro texto que nós lemos também fala sobre isso. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros. Compaixão. Perdoem-se como Deus os perdoou em Cristo. Quando Deus olhou para mim, Ele me viu suja, Ele me viu feia, mas Ele conseguiu enxergar além dessa coisa externa, Ele conseguiu enxergar a minha necessidade dEle. E aí Ele fala, não, eu vou lutar por ela. Eu vou lutar por você. Eu vou morrer por você. Para que você tenha a oportunidade de me conhecer. Então eu morro por você. Ele morreu por mim e eu ainda sendo pecadora. Ele não esperou, vou esperar ela melhorar um pouco, vou esperar eles. Não. Ainda com os meus delitos, ainda com os meus erros, Ele se entregou a si mesmo. A gente fica esperando a pessoa mudar. Não, deixa ele melhorar um pouquinho, depois eu perdoo. Deixa eu começar a perceber as atitudes diferentes dele. Não! Faça a tua parte, não se importe o que vai acontecer com o outro, porque quando você tira de dentro de você esse peso que é a falta de perdão, você se torna alguém livre das amarras. E é isso que o Senhor quer fazer conosco. Porque devemos nos livrar de toda amargura? Porque o perdão
para que o perdão seja liberado. Para que o perdão seja liberado. Libere o perdão. Porque devemos nos livrar de toda amargura, para não se perder de quem é você. Olha só essa frase. Nós devemos nos livrar de toda amargura, para não se perder, para não nos perder de quem somos. O que eu quero dizer com isso? Um acumulador, né, a casa de um acumulador compulsivo, a pessoa que mora ali dentro, às vezes famílias que moram ali dentro, pessoas, ela começa a perder o canto dela. Ai, eu quero dormir. E aí, quando você olha para a sua cama, ela está repleta de lixo. Ai, eu quero almoçar, vou almoçar. E quando você olha para a sua mesa, ela está repleta de lixo. Vou tomar um banho. E no banheiro tem tanto lixo que até para tomar banho é difícil. A gente começa a se perder de quem a gente é. Aquele lixo tomou conta de tal forma daquele ambiente que você não se reconhece mais. Você começa a perder a sua identidade, a sua essência. Você não é mais você. Você é o lixo que você carrega. Quem sou eu? O lixo. Imagina quando alguém entra, e aí quando alguém entra na sua casa, ela te expõe, né? Eu conheço mesmo um acumulador que quando ele sabe que alguém está querendo entrar na casa dele, ele fecha tudo para a pessoa não entrar na casa dele, finge que não está em casa. E é difícil, você começa a se perder. Quando acumulamos ressentimentos, vamos perdendo a nossa essência, a nossa identidade em Cristo. Vamos nos transformando no objeto que acumulamos e esquecemos quem realmente devemos ser. Acumular lixo só traz malefícios para nós. A nossa vida, ela tem um propósito. Nós viemos por um propósito. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor para que a gente tenha um propósito nessa vida. E qual é o nosso propósito nessa vida? Não é guardar ressentimentos. Não é acumular coisas que interferem na minha própria vida espiritual, na minha essência, em tudo que eu posso contribuir para o próximo. Porque eu fui salvo não só para ficar quietinho no meu canto, mas para que o nome do Senhor, sendo glorificado na minha vida, pessoas sejam alcançadas. E quando eu carrego tanta coisa dentro de mim, a ponto de que eu não tenho espaço para mais nada, eu vou perdendo a mim mesma, a minha essência, para que eu fui chamada por Cristo. Eu me torno aquilo que eu não deveria ser. Eu me torno o próprio lixo. Porque é até difícil achar. Aí quando uma pessoa entra naquela casa e fala assim, cara, quantas pessoas tem? Daqui a pouco você vê 4 pessoas naquela família, gente. Uma família de 4 pessoas. E geralmente, assim, eu vi casos, né, nessas coisas, nesses vídeos que eu vi, nessas séries que eu já tinha visto, casos de filhos que se tornaram acumuladores também. Então, ao invés de permanecer a minha essência em Cristo, o que acontece é que aqueles que vão sendo educados pelo meu modo de viver erradamente, se tornam umas mini cópias de mim. Por isso que é importante nós mostrarmos para os nossos filhos Cristo, mas não um Cristo lido, mas um Cristo vivido. Um Cristo que quando a pessoa olha e fala, Cristo está ali. E quando Cristo está ali, automaticamente o meu coração está limpo. Agora, se eu não enxergo Cristo ali, é porque o lixo tomou a conta de uma tal forma na minha vida que eu me perdi de mim mesmo. Eu agora sou o lixo que eu carrego. Porque o Cristo
que entra num coração puro e limpo, ele não pode entrar. E não que ele não queira, mas porque eu não deixo ele entrar. Então, eu preciso entender que eu vim para um propósito. Eu não posso perder a minha essência. As mágoas, as calúnias, as coisas que eu ouvi, as coisas que eu fiz, elas não podem estar em mim de uma forma tão pesada dentro do meu coração, que eu não consiga mais enxergar o próximo, que eu não consiga mais enxergar para que eu vim ao mundo, para que eu vim ao mundo, para que eu fui salvo, ou qual é o propósito de Deus na minha vida. Isso vai sendo aniquilado, isso vai sendo perdido no meio do lixo. No meio do lixo. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Em Salmos 139, 23 e 24, diz: sonda-me, Senhor, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim um caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Quando o Senhor olhar para você, quando o Senhor te sondar, quando o Senhor te examinar, Ele precisa ver um coração que quer, um coração que busca, um coração que clama, mesmo no meio disso tudo, mas que clama por Ele, para que Ele possa te guiar para um caminho de salvação e de libertação. Amém? E já caminhando para o final, nós precisamos entender que o Senhor, Ele consegue fazer o que a gente não consegue. Você está falando isso, mas como agir? O que fazer? Tem coisas que a gente consegue fazer, tem outras que a gente não consegue. E aí entra o Espírito Santo. E aí entra a presença de Deus. Teve uma semana atrás, acredito que foi uma semana atrás, que a gente colocou o lixo para fora, né, o latão de lixo. E aí, o lixeiro passou direto, não levou o lixo. Ele não levou o lixo. Então, aquele lixo que já tinha passado, né? Ele vai de segunda, quarta e sexta. Vamos botar que foi uma sexta, a gente ficou sábado e domingo. Então, aquilo vai enchendo mais, a ponto de falar assim, meu Deus, e agora? O que eu faço? Segunda-feira ele passa e leva tudo. É isso que eu quero dizer para vocês. Cristo é o Deus da segunda, Ele é o Deus da terça, Ele é o Deus da quarta, Deus da quinta, Ele é o Deus da sexta-feira, do sábado e domingo. Ele leva o teu lixo. Cristo leva o teu lixo. Ele é o Deus que consegue enxergar que dentro de você há mazelas que precisam ser tiradas, e Ele faz isso, esse trabalho, Ele não deixa para amanhã. Ele faz assim que a gente fala, Senhor, não passou o lixo, e agora eu passo e tiro. Eu carrego tudo. Essa dor que você sente, eu posso tirar. Essa dor que você sente, essa luta, essa angústia que teima em entrar no seu coração, e aí quando você vê alguém falando num assunto, aquilo abre gatilhos dentro de você, que faz com que você viva toda aquela dor novamente. O Espírito Santo trata isso. Ele trata porque Ele é um Deus do impossível. Vamos ficar de pé. Ele é o Deus que elimina todos os gatilhos. O lixo que você se preocupa tanto em tirar, Ele tira. Ele tira. Porque quando a gente não tem mais forças, Ele vem.
O que cabe a mim fazer, eu vou fazer. Eu preciso exercer. Eu preciso exercer isso. Eu vou lutar. Quando eu passar por essa situação, quando eu encarar esse momento, o que eu vou falar? Eu vou pensar, eu não vou falar. Eu não vou falar. Não, eu não vou agir. Não, eu não vou fazer. Esse vício que é tão forte para mim. Não, eu vou lutar. Eu vou. Deus quer ver isso. Ai, eu não consegui. Ele vem. Ele vem, o problema é que a gente desiste fácil demais. Ah, eu já sou assim mesmo. Ah, isso é assim mesmo, eu não consigo mais. Consegue? Talvez não agora pelas suas forças. Se você fizer a sua parte, espere Deus fazer a dele. Só espere Ele fazer a parte dele, porque Ele carrega esse lixo. Só, em Salmos 147:3 diz, só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Só Ele, só Ele. A gente precisa de ajuda psicológica, muitas pessoas precisam de ajuda psicológica. Precisam. Tem pessoas que precisam de ajuda psiquiátrica. Precisam. Tem pessoas que precisam de ajuda de pessoas. Precisam. E tem pessoas que só precisam de Cristo. Tem pessoas que já entenderam que sozinhos eles não conseguem. Cristo entra ali. Ele entra ali, naquele compartimento que você falou, esse eu não consigo liberar. Se você fala assim, mas eu quero, Ele entra. Tem que falar. Ele entra. O Senhor faz isso por você. Em Apocalipse 3:20 diz, preste atenção. Estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. E juntos faremos uma refeição como amigos. Quando Cristo, que é aquele psicólogo que vai na casa dos acumuladores, né? Vai com aquele grupo de pessoas, né? Aquele grupo de pessoas, vamos lá, vamos limpar. Quando Cristo, ele bate na porta do acumulador de mágoas, de dores, de preocupações, de angústias, de tristezas, de amarguras tão profundas que deixam você paralisado, deixam você infrutífero, deixam você amargo. Quando Cristo bate na porta e quando você abre, diz a palavra que Ele entra e juntos. Quando Ele limpa tudo, porque quando Ele entra, Ele já vai entrando limpando tudo. Ele pega balde, Ele pega água sanitária, Ele pega sabão em pó. Ele já limpa tudo, Ele tira tudo. Ele joga o que é para jogar fora, Ele joga fora. Ele limpa tudo. E quando Ele limpa tudo, você olha para a mesa, ela está limpa. Senta aqui, meu filho. Senta aqui nessa mesa. E agora nós vamos fazer uma refeição. Juntos. É isso que o Senhor quer. O que eu estou dizendo com isso? Que muitas vezes nós perdemos a nossa intimidade com Deus por causa desses ressentimentos. E quando Cristo, Ele limpa essa sujeira, porque a gente deixou, o ambiente está propício para eu viver um novo tempo com Ele. Um tempo de busca e intimidade. Um tempo de cear com o meu amigo, Cristo Jesus. O Espírito Santo, Ele quer habitar no nosso coração por completo, porque o Senhor habita em nós. Mas Ele, muitas vezes, tem dificuldades de entrar em compartimentos, porque nós não permitimos. Mas quando nós abrimos a porta do nosso coração, quando deixamos Cristo entrar e fazer a limpeza, nós passamos a viver uma vida de entrega total a Ele e intimidade. E quando vivemos uma vida total de entrega e intimidade, as pessoas ao nosso redor
são contagiadas por esse amor. São contagiadas por essa graça que transforma, que liberta, que faz com que a gente viva em novidade de vida. O olhar fica diferente, a vida é diferente, as pessoas se aproximam buscando receber também o Cristo que limpa corações. Então, se nessa noite, e nós estamos aqui, porque essa palavra é para todos. Todos. Eu tenho tido o costume de dizer lá em casa, estou começando a adquirir esse costume de dizer lá em casa, tudo passa. Tudo passa. Ai, que angústia, vai passar. Espera um pouquinho. Tudo passa. Tudo passa, tudo passa. O que você está vivendo hoje, essa dor que você está vivendo hoje, amanhã ela pode se transformar apenas em um aprendizado. Uma cicatriz que você vai lembrar, mas sem sentir dor. Porque Cristo pode curar essas dores de alma. Essas feridas que teimam em cicatrizar. Esse é o propósito de Deus para nós nessa noite. E se você, em algum momento, pensou que essa palavra não era para você, eu quero dizer, essa palavra é para todos. Porque nós, muitas vezes, deixamos de coroar a Ele. Como nós cantamos aqui. Coroamos. Entregamos todo o nosso ser a Ti. Muitas vezes nós temos dificuldade de coroá-lo, porque não conseguimos entregar o nosso ser totalmente a Ele. Amém? Eu quero orar com você. Eu quero pedir para que o Espírito Santo venha tocar nesses lugares aí, nesse acúmulo de coisas que está aí dentro do nosso coração. Acúmulo de preocupações, acúmulo de ressentimentos, eu queria chamar o pastor aqui, acúmulo de amarguras, acúmulo de traições, de culpa, de vícios, acúmulos que te paralisam, acúmulos que te ferem, acúmulos que fazem você ferir a outro, acúmulos que fazem você deixar de perdoar e ser perdoado, acúmulos. É isso que o Senhor quer fazer conosco. Ele quer limpar todos os acúmulos, para que somente Ele possa invadir o nosso ser e entrar e guardar o nosso coração. Vamos louvar enquanto você